Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui, de posse da palavra do Senhor. Louvar a Deus pela vida do pastor Moacir, pastora Milena, liderança e os anjos desta casa de oração. Que o Senhor continue usando-os em nome de Jesus. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler do 1 ao 8. Eu leio um, os irmãos outro, e assim sucessivamente. Hoje é o mês de agosto, amém? O povo costuma dizer aí fora que mês de agosto é mês de desgosto, né? Mas nós amamos alguém que faz aniversário em agosto, que é a nossa pastora Milena. É mês de festa, é mês de alegria, é mês de presente dos céus, é mês de céu aberto, amém? Porque nós temos que profetizar. Muitos podem dizer que é o mês do desgosto, mas para nós é o mês da alegria. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler do 1 ao 8, amém? Eu leio uns irmãos outros. E o título é: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Deus chama eu e você nessa noite, amém? Glórias a Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão na idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e de todos os bens que haviam adquirido, e as almas que acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental a Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Glória a Deus. A igreja pode se assentar, amém? Glorificando o nome do Senhor. E o Senhor tem falado muito neste altar sobre semeadura, e hoje de novo o diabo trouxe, para sermos semeadores. Eu falei: Jesus, multiplica a semente, Senhor, a graça vai, porque verdadeiramente nós estamos num tempo onde nós estamos semeando, e muitas vezes em terra que não está dando fruto. E aí a palavra do Senhor, ela vai dizer para mim e para você no livro de Gênesis, que o Senhor, o próprio Deus, ele chama Abraão, que aqui ainda não tinha trocado o nome, era Abraão, e o Senhor chama ele e diz para ele assim: sai da tua tenda, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. O Senhor não levou Abraão e disse para ele assim: olha isso aqui, Abraão, tudo isso aqui, se você sair, vai ser seu. O Senhor não disse isso. O Senhor disse: sai e eu lhe mostrarei. E aí nós estamos na casa do Senhor, e muitas vezes o Senhor nos dá uma ordem, o Senhor nos manda fazer algo, o Senhor quer nos usar, nós dizemos aqui: eis a minha vida, Senhor, usa conforme o Senhor quiser. Nós louvamos aqui hoje, que nós estamos gastando os nossos dias por amor ao Senhor, perdendo tudo com amor e com alegria. Será mesmo? Será que quando o Senhor nos manda sair de alguns lugares, de algumas mesas, do meio de pessoas, será mesmo que nós estamos perdendo tudo com amor e com alegria? A palavra vai dizer que quando o Senhor, ele diz para Abraão: sai da tua parentela, sai da tua tenda. E a palavra não diz
mas eu imagino o Senhor falando para ele: Abraão, sai do lugar que você ainda não pode ver o que eu tenho para você. Abraão, vai viver e sai, ouve a minha voz e obedece e vai para um lugar que eu tenho muito mais do que hoje você consegue ver. Eu imagino que Abraão ali dentro da tenda, a visão era limitada. Eu imagino que Abraão ali dentro da tenda, ele não fazia mensura do que o Senhor tinha preparado para ele. E a palavra vai dizer que Abraão, ele obedece ao Senhor e ele pega a sua esposa, mas ele também pega Ló, seu sobrinho. E ele vai para o lugar onde o Senhor mandou. Ele pega ali tudo o que necessita e o que não necessita. Porque a palavra vai nos dizer que ele leva Ló. E o Senhor chama ele. E o Senhor diz para ele que vai dar e vai fazer dele as nações benditas da terra. E essa palavra é para mim e para você, irmãos. A nossa descendência, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos vão ser uma bênção, vão ser uma potência na mão do Senhor, vão ser servos e servas, porque nós nos levantamos, saímos do lugar onde o Senhor nos mandou, saímos do lamaçal do pecado, nos posicionamos como servos e o Senhor diz que a minha descendência vai ser abençoada. É para mim e para você. É os meus filhos, os filhos dos meus filhos e os filhos dos filhos dos meus filhos. E até a geração que o Senhor permitir vai ser abençoada, vai ser próspera, vai viver em abundância nessa terra, porque é uma promessa que o Senhor tem para nós. E a palavra vai dizer que Abraão, ele pega a Sarai, sua esposa, ele pega Ló, ele pega seu gado, ele pega tudo que ele tinha e ele vai para onde o Senhor mandou. Mas mais à frente a palavra vai nos dizer que Abraão, nesse tempo que ele armou a tenda e ali montou um altar e ofereceu ao Senhor, ele ali no capítulo 13, a palavra vai dizer que ele já era muito próspero. A palavra vai dizer que ele já tinha ali ouro, prata, gados, e a palavra vai dizer que ele cresceu tanto o povo que os pastores deles começaram a entrar em contenda. E olha que interessante, porque Abraão não viu para onde ia quando o Senhor mandou. Mas quando ele quis se separar de Ló, ele disse: escolhe para onde você vai. Você vai para a direita e eu vou para a esquerda. E Ló olhou o lugar que era mais bonito. Ali ele teve a visão e ele viu. Abraão saiu do lugar onde Deus mandou sem ver para onde o Senhor ia levar. Abraão obedeceu ao Senhor sem ver o que o Senhor tinha preparado para ele. E Ló escolhe o lugar dos pastos mais verdes, que era Sodoma e Gomorra, que o Senhor ainda não tinha destruído. E Abraão olha para um lugar de sequidão. Ló vai para um lado e ele vai para o outro. E muitas vezes nós estamos carregando pesos, carregando emoções, carregando sentimentos, carregando jugo desigual que não é para eu e você carregar. Porque o Senhor já disse, deixa no altar. Porque o Senhor já disse, entrega para mim. E nós estamos carregando o que não é para carregar. Abraão obedeceu ao Senhor, mas ele saiu carregando. Deus não disse para ele, pega teu sobrinho, pega teu pai. Não, sai do meio da tua parentela. E ele pegou ao sobrinho, a esposa, e aí teve que passar por algumas coisas para entender que não era o que o Senhor tinha dito. E aí o Senhor, ele diz para mim e para você, sai de alguns lugares, sai do meio de algumas pessoas, sai de algumas mesas. E nós estamos, ai Deus, mas é tão minha amiga, ai Deus. O Senhor falou muito forte ao meu coração, que é um tempo onde nós vamos realmente viver o ano de colheita e de governo do Senhor. Mas não é todo mundo que está do meu e do teu lado que vai viver isso comigo e com você. O Senhor vai nos separar. É um tempo onde o Senhor vai soprar e vai tirar algumas coisas do lugar, algumas pessoas. E talvez você não vai entender. E o Senhor está dizendo para o mês de agosto: ouve a minha voz, vai para o lugar que eu te mandar.
Porque quando o Senhor nos disser, sai daqui, porque acabou o seu tempo aqui, irmãos, não pense duas vezes. Ore, busque a direção do Senhor. Diz Deus, o Senhor disse, então é para eu ir mesmo? A palavra do Senhor, ela não nos deixa nem confundido e nem enganado. A palavra vai dizer que Abraão, ele desarmou a tenda porque foi um tempo de fome, e ele foi para outro lugar, armou a tenda em outro lugar, houve ali uma confusão, uma contenda entre os pastores, e a palavra vai dizer que ele teve que voltar para o lugar onde ele tinha armado a tenda da primeira vez. E o Senhor traz para nós nessa noite, e na quarta-feira, eu estava buscando confirmação do Senhor sobre essa palavra, e Deus usou a vida do evangelista Mário aqui, dizendo sobre fé, obediência e perseverança. E eu anotei, e aí eu falei para ele, porque a missionária pregou aqui sobre o cego, e eu falei, olha como Deus confirmou através da palavra, porque ele teve fé. E a missionária ministrou aqui, dizendo que o povo dizia para ele, não incomoda o mestre, mas ele persistiu. E a palavra vai dizer que Jesus disse para ele, a tua fé te salvou. Deus está falando neste lugar, e nós estamos com os ouvidos, muitas vezes ouvindo o que não é para ouvir. Estamos com os nossos olhos voltados para aquilo que não é para voltar. E aí nós vamos viver um ano de 2026, vai chegar em dezembro, e vai dizer, eu não vivi nada da parte do Senhor. Mas você anotou o que o Senhor estava falando? Porque tudo que o Senhor disse o ano passado, irmãos, o Senhor já tinha nos preparado. Todos os meses, até o culto de ação de graças, o Senhor disse que teria. O Senhor disse em janeiro que haveria o culto de ação de graças. Tudo o Senhor nos alertou. Aquele que anotou, aquele que guardou e que orou dentro daquilo que o Senhor trouxe como revelação, não viveu os males, mas viveu a bênção do Senhor. Houve a cura, houve a restauração, houve o sopro de vida, porque nós estávamos debaixo de uma palavra neste lugar. Porque o Senhor já tinha nos trazido. E aí o Senhor está falando para o mês de agosto. E o Senhor está falando para todos os meses. Que é tempo de semear, que é tempo de colher, que é tempo de se posicionar, que é tempo de sair do conforto. Quando Deus chama Abraão e diz para ele, sai da tua tenda. A tenda era um lugar confortável. A tenda era um lugar onde estava bom demais. Tinha parentela, tinha tudo. Mas não era o que o Senhor tinha para Abraão. O que o Senhor tinha era muito maior. Quando o Senhor chama Abraão, no capítulo 13, no versículo 14, o Senhor diz, e disse o Senhor a Abraão, desde que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar aonde está para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. A tenda era um lugar confortável de Abraão. Ele estava vivendo ali, estava bom, não queria sair, mas o Senhor está nos chamando neste ano para sair do comodismo. O Senhor está nos chamando neste ano para sair da tenda. O Senhor está nos chamando neste ano para viver as coisas grandes e extraordinárias do Senhor. Os novos níveis na presença de Deus. Mas eu preciso desejar esses novos níveis. Eu preciso desejar quando o Senhor me mandar sair de alguns lugares. Quando o Senhor disser, permanece em Jerusalém, eu permaneço. Mas quando o Senhor disser, sai da tua tenda, aqui não é lugar mais, eu vou sair, porque eu vou ouvir a voz do Senhor. Quando eu estou firmada na palavra, o som de muitas vozes não me confunde. Porque aquilo que o inimigo trouxer para mim, eu vou dizer, Deus, se é da tua parte, o Senhor confirma. E o Senhor não nos deixa nem confundido, nem enganado. O Senhor nos traz, o Senhor usa profeta, o Senhor usa quem Ele quiser, até um morador de rua, se Ele quiser, para falar comigo e com você, Ele usa, para confirmar aquilo que Ele tem para a nossa vida. E o Senhor está falando para nós, para o mês de agosto, eu vou chamar para sair do comodismo, eu vou tirar do conforto. Será que eu e você está preparado para sair do comodismo? Será que eu e você está preparado para sair do lugar que está confortável demais? A pastora falou ontem que a gente estava reunida com o Ministério de Dança ontem, e a pastora falou, ai, meu cantinho está muito bom, meu cantinho. E não tem que estar não. Eu tenho que querer mais, eu tenho que almejar mais da parte do Senhor.
Porque se eu ouço a voz do Senhor, eu obedeço ao Senhor, se eu permaneço na palavra do Senhor, se eu me coloco de pé e me posiciono para viver aquilo que o Senhor tem para mim, nós vamos viver as bênçãos extraordinárias. Nós vamos viver aquilo que o nosso olho não viu, que o nosso ouvido não ouviu e que nem chegou no nosso coração. É o que Deus tem preparado para nós neste ano. O Senhor está falando sobre a bênção dobrada. O Senhor está falando e nós estamos buscando ou estamos fartos demais? Hoje o penúltimo dia do mês de janeiro já acabou. Janeiro já foi. O que o Senhor tem reservado para fevereiro, para mim e para você, o Senhor já nos disse. O Senhor já nos deu a estratégia. O Senhor já nos deu a instrução do que fazer e o que vai ser. Mas se eu não adotei, se eu vim para o culto, se eu não ouvi Deus falar, se eu não prestei atenção no que está saindo do altar, se eu fiquei preocupado com a irmã que está do meu lado, com a roupa da irmã, com o cabelo da irmã, eu não vou viver. Porque quando eu venho para o culto, eu venho para oferecer o culto para o Senhor. Amém, eu amo a vida dos irmãos. E abraço e beijo, mas eu venho aqui para oferecer culto ao Senhor. Porque quando o culto acaba, só eu e o Senhor sabem o que eu preciso. Quando eu vou para minha casa, quando eu fecho a porta lá, eu e meu esposo, ninguém sabe, mas o Senhor sabe. E aí, se eu venho para o culto de cura e libertação numa sexta-feira, e o Senhor está falando de cura, e o Senhor está falando que vai libertar, e o Senhor está falando, seja curado. Mas será que Deus vai fazer mesmo? Mas já perdeu a bênção, já perdeu a cura. Mas se Deus está falando que vai me curar, pastor, eu não vou aqui Rafa. Segundo o Senhor, eu chamo a Rafa, Deus se cura e eu tomo posse, Senhor. Eu vou sair daqui curada. É palavra de vida, irmão. Não é a palavra do pastor, não é a palavra da pastora, não é a palavra da diaconisa, do presbítero. É a palavra do Senhor que salva, cura, liberta e restaura. Mas quando eu e você estamos com o nosso entendimento, o nosso espírito, como o diácono ministrou aqui no início, a nossa terra está preparada para receber a semente. A semente é a palavra do Senhor. Se eu preparo o meu espírito, se eu preparo o meu coração para receber a semente, essa semente vai germinar, essa semente vai dar fruto. É para isso que nós viemos ao culto, para oferecer culto ao Senhor, para oferecer para Deus a nossa melhor adoração e para sair daqui cheio da presença dEle, porque sai daqui transformado, renovado, curado, restaurado. Mas se nós tomamos posse daquilo que o Senhor está falando, na boca do irmão, Deus usou a vida do irmão Pedro tremendamente, Deus usou a vida da nossa cooperadora Nair, Deus fala através das oportunidades, Deus falou nos louvores. Mas muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas que não prestamos atenção naquilo que o Senhor está trazendo para nós. E aí o Senhor está dizendo para mim e para você: sai do comodismo, sai da tua tenda, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ah, irmã Denise, mas eu não sei, o Senhor se responsabiliza. Se o Senhor está dando uma ordem, faça tudo quanto o Senhor mandar, porque se é da parte de Deus, o Senhor se responsabiliza. Mas quando eu tomo decisões por mim mesma, porque eu quero, porque é a minha vontade, eu acho que Deus falou, mais ou menos Deus confirmou, mais ou menos não, Deus não é Deus de mais ou menos, Deus é Deus que fala e confirma. Deus não nos deixa, irmãos. Será que foi Deus mesmo? Será que foi? Se Deus tem algo para mim e para você, Deus ele é específico. Quando eu cheguei neste lugar, era algo que eu estava sozinha na minha casa, olhando para o espelho e falando comigo. E eu estou aqui, vai fazer agora 8 anos. E Deus usou a vida da pastora. Deus tem usado muito, mas eu nunca vi a pastora, numa palavra inicial, descer e entregar algo para alguém. Naquele dia, eu olhando para o espelho, eu disse: Deus, se você existe mesmo, então fala comigo. A pastora desceu na hora da palavra inicial. Nunca tinha visto a pastora, nunca tinha visto o pastor. E a pastora disse para mim: você olhando para o
espelho disse: se Deus existe, fala comigo. E eu te trouxe aqui para mudar a tua história. Deus não é Deus de deixar confundido. Deus é Deus que fala e confirma. Deus é específico quando quer falar comigo e com você. Mas quando eu vim com o coração aberto. Se Deus existe, fala comigo. E Deus sabia da minha incredulidade. Deus sabia que precisava falar comigo em algo específico, porque senão eu não acreditaria. Porque Deus conhece o meu e o teu coração. E nós estávamos passando, irmãos, por um processo de separação, eu e meu esposo. E no final do culto, a minha irmã falou assim: pede para o pastor orar por você. Eu falei: não quero. Pede. E naquele dia, a gente tinha decidido, era um domingo. E eu disse para ele assim: amanhã, se você não sair de casa, saio eu. Algo que já estava decidido. E o pastor foi orar por mim e ele disse assim: eu vejo malas prontas, mas o Senhor hoje está desfazendo a mala e fechando a porta, porque o que Ele uniu, o diabo não separa. E eu não vou acreditar que Deus está falando para mim: sai de alguns lugares e obedecer a voz do Senhor. Eu e você precisa buscar experiência com Deus, porque quando nós buscamos experiências com o Senhor, irmãos, nada nos rouba da presença, nada nos tira da presença. A minha vida não é um mar de rosas, mas eu sei onde eu estou firmada. Eu sei quem é o Deus da minha vida, eu sei quem é o Deus da minha casa, eu sei quem é o Deus da minha família. Porque verdadeiramente, o que a pastora disse aqui, grandes coisas o Senhor fez por mim e pela minha casa. Grandes coisas, irmãos. Muitos testemunhos de cura, de restauração, de libertação. Muitos a minha casa viveu. Como eu vou pensar se eu venho para a igreja ou não adorar o Senhor? Como eu posso? Eu estava ali, eu falei: Deus, a irmã Natália estava louvando, perdendo tudo por amor e com alegria. E eu estava ali, eu disse: Deus, como as pessoas não têm prazer de estar na tua casa, Senhor. Eu não entendo como pessoas que tiveram experiências contigo, Pai, não têm prazer de estar na tua casa, ainda machucado, ainda que a situação seja diversa, ainda que tudo esteja contra mim. Mas o Senhor, Pai, é o meu Pai. O Senhor é o meu Pai de amor, o meu Pai que ama, que cuida de mim. Eu não consigo, irmãos, entender como quem verdadeiramente já pisou no Santo dos Santos consegue se afastar da presença do Senhor. Eu sirvo ao Senhor desde que Deus falou comigo neste lugar. Não é porque eu sou melhor e não é porque eu decidi. É decisão. Eu decidi dedicar a minha vida no altar do Senhor. É uma decisão minha. Porque eu sei quem é o Deus da minha vida. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei do que o Senhor livrou a minha casa. E aí eu não estou aqui todos os cultos porque eu não tenho nada para fazer. Eu não estou aqui todos os dias da semana porque eu não faço nada na minha casa, fico com a perna por cima o dia inteiro. E aí, vamos para a igreja, ministério de dança, grupo de obreiros, oração, culto. Não, não é. É porque eu sei quem é o Deus da minha vida. É porque eu sei de onde o Senhor me tirou. E quando o Senhor me deu uma ordem para sair do lugar onde eu estava, eu decidi: Senhor, para este lugar eu não volto mais. Mas todo dia o diabo tenta me levar para lá. Todo dia o diabo tenta contra a minha vida, contra a minha casa, contra o meu casamento. Todo dia, irmãos. Mas eu decido: Senhor, está no teu altar. Senhor, eu vou te adorar. Senhor, eu vou te buscar, ainda chorando, irmãos. O problema é que nós, ali quando Abraão e Ló começou a se contender ali, se fosse nós, Abraão ia falar: Deus mandou eu sair para arrumar confusão aqui, agora eu vou ter que voltar para lá, onde eu armei a tenda. Se fosse nós. Mas Abraão sabia quem era Deus. E o Senhor muitas vezes quer nos tirar de alguns lugares. O Senhor quer nos tirar algumas manias. O Senhor quer nos tirar alguns trejeitos. Porque nós achamos que o Senhor só nos manda sair do meio de pessoas.
estimação. E não existe pecado, pecadinho e pecadão, não, irmãos. Pecado é pecado. Para Deus, pecado tem nome e tem endereço. Cada pecado tem seu nome: a fornicação, o adultério, a língua maledicente. Todo pecado tem nome e endereço. E aí muitas vezes o Senhor fala: ó, se separa, ó, se posiciona. Aí eu estou aqui, ó, não estou vivendo o que Deus tem preparado para mim viver, porque estou apegada a coisas que não é para estar, porque estou carregando pó, porque estou carregando o que Deus já disse que é para deixar no mar de esquecimento. Muitas vezes nós descemos as águas, morre o velho homem, mas a gente quer trazer um monte de coisa do velho homem para o homem que nasceu novo para Cristo. A gente quer fazer emoções, sentimentos, lamentações e ficar chorando para o Senhor, fazendo os coitadinhos. E o Senhor disse: já foi, já morreu, já ficou no mar de esquecimento, vai viver o que eu tenho de novo. Será que nós estamos dispostos a viver o novo de Deus, saindo da nossa zona de conforto? E aí eu não sei qual é a sua zona de conforto, mas Deus falou comigo na minha zona de conforto. E Deus disse: sai daí, que não é lugar mais. E a cada um Deus vai falar: mas se eu buscar, Deus, o Senhor disse que no mês de agosto o Senhor está me chamando para sair da tenda, para sair do lugar onde está confortável e ir para os lugares que o Senhor tem preparado. E lugares, irmãos, pode ser lugares físicos como lugares espirituais. Níveis de intimidade com o Senhor, amadurecimento na fé, novos níveis na presença do Senhor. Eu preciso buscar de Deus: Senhor, qual é o meu lugar confortável que não está agradando ao Senhor? Porque muitas vezes nós fazemos repetidamente as mesmas coisas achando que está agradando ao Senhor. Mas quando eu e você começa a perguntar a Deus: a minha vida te agrada? Senhor, quantos aqui já fizeram essa pergunta ao Senhor? Senhor, a minha vida te agrada? Senhor, aquilo que sai da minha boca te agrada? Senhor, o lugar onde eu estou te agrada? Glorifica o teu nome? Será que nós vamos perguntar e vamos ter coragem de sair dos lugares onde o Senhor nos mandar sair? Porque eu posso muitas vezes perguntar ao Senhor como eu já havia perguntado, e o Senhor já tinha dito. E aí o Senhor trouxe a palavra para me confortar, porque eu disse, o Senhor disse: eu já te falei o lugar. É para mim, é para cada um aqui. Qual é o lugar que Deus não quer que você está e você está insistindo para estar? Qual é o lugar de conforto? Ai, Deus, mas está bom. O pastor falou: está bom aqui. Não está não. Deus está falando: não está não, porque o que eu tenho preparado é maior. Não está não, porque o nível que eu tenho para você é maior. Nós ouvimos aqui no final do ano que este ano era ano de lugares altos. E Deus tem falado, irmãos, tremendamente que é ano da gente conquistar os lugares altos. Mas como? O Senhor vai nos levar para alguns lugares. O Senhor vai nos fazer, sim, chorar e perder algumas coisas. Mas porque Ele nos ama e Ele não quer perder a minha e a tua vida. Muitas vezes nós queremos fazer somente a nossa vontade, aquilo que nos agrada, aquilo que é bom para nós. O Senhor está falando: para mim não está bom. Precisa mais. Eu quero mais. Sai do lugar de conforto. Eu não sei, talvez para alguns é a adoração, talvez para o ministério de dança seja a dança, talvez para os obreiros seja buscar mais da parte de Deus. Palavra, oração, mergulhar na presença de Deus. Nós temos aqui muitos cooperadores, diáconos, ministros, e nós precisamos, glória a Deus, nós temos um grupo de obreiros abençoado, bastante grande, para a glória de Deus. Porque pessoas que viram nessa obra ao Senhor, pessoas que se levantaram para servir ao Senhor, porque viram Deus neste lugar. Mas eu não posso passar uma vida inteira como cooperador. Talvez, se for a vontade de Deus, amém, o irmão vai ficar ali na porta, abraçando os irmãos, porque é o que Deus tem. Mas eu não creio nisso, irmãos. Eu creio que o que Deus tem é algo grande, glorioso
Os cooperadores precisam buscar, se levantar diáconos e buscar a palavra, na oração, na perseverança, na fé. Eu preciso querer crescer na presença do Senhor. Quem não é cooperador e sente no coração, se levante para cooperar com a obra, porque nós necessitamos de ser feitos neste lugar. Ai, meu Deus, mas o corpo de obreiros é grande, mas no Senhor sempre tem lugar para fazer a obra. Aqueles que sempre procurem o pastor, procurem a pastora, eu quero servir ao Senhor, eu quero cooperar com a obra. Os diáconos, nós precisamos buscar um crescimento na presença do Senhor. Mas como eu faço isso? Buscando a intimidade, ouvindo a voz do Senhor, obedecendo ao Senhor. Lembra das 3 palavras do evangelista? Fé, obediência e perseverança. É quando eu alcanço os níveis altos na presença do Senhor. É quando eu vou viver o alto das montanhas, aquilo que Deus tem preparado para mim e para a tua vida. Eu penso que quando Deus mandou Abraão sair, talvez se fosse nós, teríamos questionado. Porque Deus não disse para ele: vem cá, tá vendo aqui, ó, esse púlpito? Eu vou te colocar aqui, ó. Não. Deus disse para ele: sai para o lugar que eu vou te mostrar. É muita fé, irmãos. É muita fé. Você não sabe nem para onde você está indo? Se Deus mandasse nós hoje, irmão Alisson, pega essas coisas e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Será que nós iríamos? Será que a nossa fé no Senhor está afirmada para fazer a vontade de Deus aonde Ele nos mandar? Nós queremos ser flecha e instrumento nas mãos do Senhor, mas será que estamos dispostos a fazer tudo quanto o Senhor mandar, como Abraão fez? Ele viveu, pai da fé, a sua descendência, nós fomos abençoados, somos abençoados, vivemos a bonança de Deus, mas porque alguém se levantou lá, em fé, obediência e perseverança. Se eu e você se levanta hoje, irmãos, o ontem já foi e a gente não muda, é hoje. Senhor, eu vou me levantar para um novo tempo na tua presença. Senhor, eu quero mais da tua parte. Nós precisamos, como servos de Deus, nós precisamos ter fome e sede das coisas do Senhor. Porque muitas vezes nós temos fome e sede de redes sociais. Eu não vivo sem Instagram, WhatsApp, TikTok, quantas mais? Facebook. Eu não vivo sem. Mas eu não tenho tempo de abrir a palavra do Senhor. Mas eu não tenho tempo de orar. Mas eu não tenho, mas eu não consigo buscar mais ao Senhor porque eu busco demais. Mentira. Ninguém busca tanto ao Senhor assim que não tem tempo para buscar mais. Nós sempre podemos oferecer mais ao Senhor. Nós nunca vamos, nossa, hoje eu orei tanto, tão espiritual. Orei hoje 12 horas, pastora, acabou a não. Ninguém é tão espiritual assim. Mas nós precisamos matar a nossa carne, buscar a presença do Senhor e nos fortalecer. Para aí sim, a gente ouvir o Senhor nos chamar e nos dizer o que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor falou muito forte ao meu coração, me deu umas lapadas, e eu disse: amém, Senhor. E eu vou viver, porque a palavra diz que eu sou mais que vencedora. E este ano, Senhor, eu vou viver um ano de governo. Eu vou governar minha casa, eu vou governar minha família, e o Senhor vai ser o Senhor da minha vida que vai me direcionar. Eu declarei isso para mim, irmãos, quando virou o ano. Eu disse: este ano, porque eu ouvi da boca da minha liderança que é um ano de governo, e eu vou viver o ano do governo do Senhor. Eu vou viver os altos lugares, eu vou viver o que o Senhor tem preparado e separado para mim. E se eu fosse você, eu tinha tomado posse, porque toda essa igreja vai viver. Toda essa igreja vai viver. Nós vivemos no ano passado, um ano extraordinário, mas este ano vai ser um ano de conquista. Se você tem uma promessa da parte do Senhor, se debruce na presença do Senhor. Busque intimidade com o Senhor. Se orar, ore mais. Se ler a palavra, leia mais. Mergulhe, irmãos.
Mergulha. Tem a gente no Facebook, Instagram, TikTok, tira todas essas porcarias. Coloca só a Bíblia no celular. Quando der vontade de entrar no Instagram, vai ler um versículo. Quando der vontade de responder alguém no TikTok para falar bobeira, lógico que a gente precisa responder. Mas se for para falar bobeira, vai adorar o Senhor. Dedica 5 minutos de oração. Você vai ver se sua vida não vai ser transformada. Você vai ver se você não vai viver esse ano as coisas grandes e extraordinárias da parte de Deus. Porque foi o propósito que eu fiz com o Senhor. E eu vou viver. Eu creio pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para o diácono Emerson preparar o louvor e a gente vai adorar. E vou pedir para a igreja se colocar de pé. E se os irmãos sentirem